os 5 erros que mais reprovam projetos de pesquisa para mestrado. As seleções de mestrado estão cada vez mais exigentes. As seleções estão cada vez mais concorridas. E na maioria das vezes, o projeto de pesquisa, ele é uma etapa eliminatória. E muitos candidatos ficam exatamente nesta etapa, porque continuam repetindo erros. Então, nesta aula, eu vou mostrar para você quais são esses erros para que você já corrija aí no seu projeto de pesquisa. O primeiro erro é começar o projeto sem seguir o edital. Não dá para você começar um projeto de pesquisa sem um edital. O edital é que norteia todo o processo seletivo, que vai explicar como a etapa vai funcionar, como esse projeto de pesquisa deve ser elaborado, além dos critérios de avaliação e ainda o momento que este projeto ele será enviado. Então, não seguir o edital ou nesse processo de adequação não se atentar aos critérios de avaliação pode resultar na sua eliminação. Até mesmo porque hoje uma das etapas que está sendo que antecipam em algumas seleções a avaliação do projeto de pesquisa é a análise da coerência. Então, se você não se atenta à etapa, ao funcionamento, aos critérios e à estrutura exigida, você pode ser eliminado. O segundo critério é a falta de alinhamento com a linha de pesquisa e com o orientador. O seu projeto de pesquisa, ele pode estar perfeito, mas se não existe esta vinculação com a linha de pesquisa pretendida, se não há professores que desenvolvem pesquisas relacionadas ao que você pretende investigar, se não existe este interesse atual, então o seu projeto ele será eliminado. Então, este item 2 é o que determina, na maioria das vezes, a aprovação de um projeto de pesquisa. Então, é importante ter essa clareza e ter essa certeza em relação ao que é pesquisado dentro do programa para que você possa aí definir o seu tema, elaborar o seu projeto de pesquisa. E muitas vezes você vai encontrar, inclusive, dentro dos editais, o apontamento em relação às temáticas que são pesquisadas pelos orientadores, e aí com isso também as vagas que são ofertadas pelos orientadores. Então é importante estar atento e verificar se isso está presente no edital. Não estando presente, não anula a sua responsabilidade de buscar dentro do próprio programa. O terceiro item que mais reprova é o problema de pesquisa mal formulado ou inexistente. Muitas vezes parte da incoerência entre o que está sendo proposto na sua proposta que vai ali dentro do título e o problema que você está trazendo, que muitas vezes não se caracteriza nem mesmo como problema, não existe uma pergunta clara, ou ainda existe não há possibilidade de resolver esse problema dentro do tempo de duração do mestrado. Além disso, para que este problema ele seja formulado, existe toda uma problematização que parte da literatura, onde você deve evidenciar que existe uma lacuna e que este problema ele não parte apenas de uma observação de uma prática profissional, da sua própria prática, mas parte sim da literatura, parte de evidências científicas. O quarto erro é uma metodologia genérica, incoerente ou impossível de executar. Então, a metodologia é esse caminho metodológico, onde vai explicar esse passo a passo do que você precisa fazer para responder o seu problema e atingir cada um dos objetivos propostos. Então, é preciso, existe uma estrutura, existe um padrão, e que muitas vezes não está explícito no edital, mas ela é algo inerente à construção de um projeto de pesquisa, em que você precisa dizer o tipo de pesquisa que você irá realizar, onde você irá realizar, com quem, quais são os critérios de inclusão,
os critérios de exclusão. Além disso, como vai ser esse procedimento de coleta de dados, de análise de dados, além, claro, dos aspectos éticos. Então, existe um padrão, e a partir da pesquisa que você irá desenvolver, ela tem particularidades. Então, se a sua pesquisa ela é frágil, ela não consegue responder ao problema, então você será prejudicado na avaliação, porque a metodologia ela é um dos pilares que sustentam a aprovação do projeto de pesquisa. E se você observar em alguns editais, a metodologia é uma das seções onde é atribuída a maior pontuação. Além disso, é preciso considerar a viabilidade. O mestrado ele tem a duração de 2 anos. Então, o que você está propondo, essas etapas do processo de coleta de dados, precisam ser viáveis e execuíveis dentro deste período. Além disso, né, o quinto erro é uma justificativa fraca e uma revisão de literatura desatualizada. A justificativa, ela precisa trazer esse caráter social, essa contribuição social, a contribuição científica, deixar claro como que o seu estudo ele vai contribuir para a área, para a linha de pesquisa. Além disso, a revisão de literatura, ela também é um dos pontos que onde é atribuída nos critérios de avaliação a maior pontuação. Então, se o seu trabalho ele traz uma literatura composta por trabalhos que datam de mais de 10 anos, datam além dos 5 anos, que é um dos pontos que também é avaliado, é percebido pela banca para poder verificar a atualidade da sua temática, então vai inferir, vai prejudicar na sua avaliação e, consequentemente, na nota final para que você consiga avançar para as outras etapas. É claro que a gente tem os livros, né? A revisão ela vai ser composta por uma literatura diversificada, pelos livros, pelos artigos, pelos documentos oficiais. Então, vai da particularidade de cada área. Mas é importante lembrar que dentro de uma revisão de literatura, a maior parte desse conteúdo deve vir de artigos científicos, que é que mostra as evidências científicas atuais. Então, é importante, além dos artigos nacionais, mas também artigos internacionais. Então, ela é a fundamentação, ela é o que sustenta todo o seu trabalho. Então, se há essa desatualização, então é muito importante que você se atente ao período das referências que você está utilizando do seu trabalho. Então, se você corrigir todos esses erros no seu projeto de pesquisa, com certeza vai aumentar muito mais as chances de aprovação. Então, aplica lá no seu trabalho e depois me conta. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, já clica aqui em inscrever-se e toda terça aulas gratuitas aqui no YouTube. Eu aguardo você. Nos vemos na próxima aula.